Fala, Marujos! Marujos, nós estamos na Boat Show, São Paulo Boat Show 2022 e eu estou trazendo aqui, junto com o pessoal da Ice Náutica e da Náutica Tintas, um produto que eu quero mostrar para vocês, que eles me explicaram aqui rapidamente e eu gostei muito do produto. E eu quero que eles me ajudem a explicar um pouco melhor para vocês, para ficar tranquilo, para todo mundo entender. Luana, Vanderlei, eles são pessoas que têm um conhecimento muito grande nisso. Nós estamos falando de uma linha de tintas anti-incrustante que a Ice Náutica traz para o Brasil e que hoje está sendo revendida pela Náutica Tintas. Luana, dá uma explicada para a gente. Eu vi aqui que a gente tem Tough Stuff, Primer, Biocop, Color Coat. Me explica um pouco o que são cada um desses itens e aonde a gente utilizaria eles. Vamos lá. As tintas anti-incrustante, elas têm que começar sempre. A gente vai começar pelo preparo da superfície e a gente precisa ali de um primer de aderência. Então a base de aderência é extremamente importante. Preparo e base. Tá. Se eu tenho uma base ainda limpa, ainda no gel, que nunca teve contato com uma tinta anti-incrustante... Acabei de comprar meu veleirinho, minha lancha. Vai aplicar a tinta agora. A gente tem que trabalhar então com o Tough Stuff. O Tough Stuff é um epóxi. Ele é um material esferas, bicomponente. Ele, com microesfera de vidro. Além de ter essa função da aderência de seu primer, ele também trata osmose, trata e previne. Isso é legal, gente. Isso é legal. Isso é legal, porque então, os barcos de poliéster têm muito risco de osmose. Sim. Então vocês criam aqui uma barreira epóxi com microesfera para proteger, para não ter osmose. Exato. Fez a proteção, você pode entrar com a tinta, ou a Biocop ou a Color Coat, dá preferência. Tá. Mais ou menos qual é o rendimento, aproximadamente o rendimento desse kit? Aqui eu tenho 24 metros quadrados por kit. Então a gente faz uma continha, né, boca, calada e comprimento, dividido pela quantidade. Para uma pintura, não tem problema, não estou tratando nada, uma demão. Tá. Aí já entra com a tinta. Se for fazer um tratamento de desnivelamento ou alguma coisa... Aí vai depender, aí você vai ter que ter todas as camadas até você nivelar ali toda a superfície. E a aplicação desse material como é que é? Rolinho normal. Rolinho. Quer dizer, uma aplicação fácil, bem simples. Um pintor com experiência consegue fazer fácil. Consegue, tranquilamente. Beleza, aí nós falamos então do material que é virgem. Barco e novo. Se o meu barco não é um barco novo? Vamos falar que você já tem uma tinta aplicada. Sim. Então eu preciso selar preciso isolar essa superfície. Então eu vou usar o Bottom Primer. Tá. Né? Ele sela e já é o primer de aderência. Esse não é bicomponente? Esse é um monocomponente, então é fácil de aplicar. Peguei, mexi, rolinho. É uma aplicação bem fácil, bem simples, rápida, não precisa cobertura total, uma demão. É só para realmente dar aderência e não permitir que a incrustante anterior saia. Cria uma rugosidade, né? Então não é uma aplicação lisa, para justamente criar ancoragem para a tinta que vai entrar. Eu tenho que fazer algum lixamento anterior ou posterior? Preparo, antes do primer vem o preparo, lixamento e limpeza. Tá. Então, apliquei ou a Tough Stuff ou o primer, aí eu venho a sua tinta. Para tinta. Vamos lá. Ai, Luana, eu quero uma tinta preta, vamos para o básico, porque não me importo com a cor, tá tudo certo. Biocop. Ela é uma tinta que hoje está no mercado com um rendimento maior, né, do que os nossos concorrentes. Né? A gente tem um rendimento de boletim técnico de 29 metros quadrados por galão. Quer dizer, eu cubro 29 metros quadrados com todas as camadas que eu preciso dela. São 2 demãos nessa Duas demãos. Tá. Então, por demão ela vai me dar... desculpa, com 2 demãos ela me dá 29 metros quadrados. Você tem ideia de quanto é a média do mercado? Uma por demão. 29 metros quadrados por demão. Por demão. Aí você vai fazer ali o cálculo do tamanho da boca, calado e comprimento, quanto você tem a metragem quadrada total do barco, aí você faz essa continha vezes 2, que é o número de mão que você precisa. Então vamos supor aí que você vai ter o resultado. Meu barco tivesse 29 metros quadrados de área de fundo, eu utilizaria 2 dessas.
Você utilizaria 2 dessas. Uma por demão, exato. E ela, eu estou vendo aqui que ela é Biocop. Ela tem duplo biocida. Ela tem 2 biocidas, por isso... Qual é a função desse biocida? Ela, vamos falar, é uma tinta forte, né? Ela tem o duplo biocida. Então, por isso que justifica a quantidade, o rendimento e você não ter que passar 3, 4 mãos de tinta ali no barco, que influencia, né? Tá. Mas, vamos lá, eu sei que o efeito dessa tinta, para que a craca não grude no meu casco, não é que ela vai lá e vai assassinar a craca, ela não vai matar a craca. Não. Como é que é o efeito? Como que ela funciona? Ela é uma tinta de autopolimento. Então, conforme a craca vai tendo aderência, ou o limo vai se aproximando ali, pegou, vamos falar, você tem limo, teu barco está parado. Saiu com o barco, isso tudo vai se soltar. Ele vai se soltando. O próprio movimento da água ela é uma tinta de autopolimento. Então, a função do biocida, vamos colocar assim, é fazer uma fraca aderência do ser vivo na peça, para que na hora que o barco se movimente, ele descole da... Ela tem, né, ali, quimicamente falando, ela incomoda, né, a craca. Não chega a matar, ela é uma tinta Então ela não é uma tinta agressiva ao meio ambiente, ela só faz o cara não querer ficar lá, né? Ele fala, não, aqui não. Movimentou, não tá bom. Tá ótimo. E aí ela é uma autopolimento, então o barco andou e eu preciso... Por exemplo, no meu caso é um veleiro. Veleiros são baixas velocidades. Então, mesmo com baixas velocidades... Você já tem um alcance de desempenho da tinta. Tá. A não ser que o seu barco fique muito tempo parado em um lugar muito calmo, aí óbvio. Vamos dizer que eu deixei meu barco em Paraty por 1 ano. Aí você vai ter que ir lá periodicamente. Paraty é uma água que tem a craca. Mas ela funciona muito bem. Você sabe que tem um amigo meu que falava que ele estava em Paraty, ele escutava a craca no casco dele a noite inteira, né? Não duvido. Imagina. Não dá para acreditar. Bom, então vamos lá. Essa aqui seria a tinta de entrada em termos das duas? Sim. Tá. Ela é o que a gente está mais acostumado, né? No Brasil hoje não tenho nenhum concorrente para Color Coat, porque eu não tenho nenhuma tinta colorida ou branca. Tá. O apelo, né? Ela é uma tinta que não tem um concorrente, essa daqui já não, existem essa é uma tinta mais padrão. Exato. Então vamos falar um pouco do Color Coat. Color Coat, triplo biocida. Ai, Luana, mas a cara já tinha 2, essa tem 3. 40 metros quadrados de alcance por galão, porque ela é forte. Entendi. Ela é forte, ela tá ali, né? Quimicamente falando, ela é muito, ela é superior à Biocop, mas ambas muito boas, obviamente. Mas sempre lembrando que ela não é uma tinta venenosa, ela não é uma tinta agressiva ao meio ambiente, ela é uma tinta que ela só faz com que o ser que está ali não queira ficar ali, mas não é um veneno que vai matar ele. Não. E ela também é uma tinta de autopolimento. Ela também. Tá. Então, o que eu achei interessante aqui na Color Coat, disso que a Luana falou, é que se aqui a gente tinha 29 metros quadrados de cobertura, aqui nós estamos com 40. Então é uma cobertura muito superior. Por exemplo, o seu barco tem 20, ou você usa uma lata dessa para fazer o barco inteiro. Eu acho muito interessante, assim, o fato dela ter a branca, por exemplo. O meu barco é de seco e eu gosto do aspecto visual do branco ali. Pô, protege. Se você vier ficar mais dias na água, você vai estar com o casco limpo, vai estar tudo clean, não vai agredir o seu gel, tá tudo certo. Você me falou uma coisa que eu não tinha pensado até agora, Luana. Ela falou, se o meu barco é um barco de seco, tem esse e eu usei uma tinta anti-incrustante num barco de seco, ela não vai danificar a tinta? Ela não vai perder nem a ação e nem a garantia. Ela pode ficar no seco. Isso é legal, gente, porque normalmente barco que fica no seco, a gente nem coloca anti-incrustante porque vai dar problema. Ela para de funcionar, né? Ela para de funcionar, basicamente. Então, essa não. Vamos supor que o meu marinheiro pintou o meu barco hoje, mas eu só vou entrar na água com o barco daqui a 6 meses. Ok. Sem problema? Sem problema. Posso esperar esse tempo com o barco fora d'água? Pode esperar. Sem problema? Pode. Sem problema. Sem problema. E aí... Aí você falou do branco. Branco, mas eu tenho... Eu quero uma tinta rosa. Aí a gente minha mulher gosta do rosa. Vai misturar.
o branco com o vermelho. Quer dizer, eu consigo fazer... gente, eles estão mostrando aqui diversas cores primárias, tá? Com essas cores primárias eu consigo fazer a padronização do meu barco do jeito que eu quiser. Você consegue um tom de azul diferente, um tom de verde, roxo, né? O legal também tem alguns barcos que fazem uma primeira camada de uma cor e as demais a outra camada com o preto ou com a cor desejada. E a hora que chegar naquela primeira camada ele já sabe, fala, pô, agora tá na hora de eu refazer o meu anti-incrustante. Então você entende a durabilidade real daquele produto, né? Se é tudo preto, você vai, né? O boletim me fala que eu tenho 1 ano de tinta. Então passou 1 ano, então eu vou repintar. Mais barco de pesca eu utilizava muito, mas eu acho que todo barco tinha que ser assim. Você porque me falou, a própria tinta se sinaliza, né? Você me falou uma coisa interessante, quer dizer, o boletim é 1 ano. O boletim técnico dela, acompanhando o plano de pintura, fazendo o que o boletim pede, de 18 a 24 meses de durabilidade. Garantia de 1 ano. Tá. Garantia então, de 1 ano. A expectativa de vida desse material na minha embarcação de 18 meses a 24 meses. Exato. Qualquer problema que aconteça, garantia de fabricante de 1 ano. Exato. Depois que funciona 1 ano, ela com certeza vai seguir ali o fluxo. Bom, gente, essa questão de poder usar as duas cores para indicar o momento em que a tinta já está perdendo o limite de espessura dela é muito legal, tá? Porque a gente começa a ter uma visão que a coisa avisa para a gente o problema. Então, eu acho que é bem legal. Já começa a programar e você sabe que ainda tem uma mão de tinta ali funcionando, né? Não é que ela aparece e você sai correndo. Se aquela minha demão de tinta durou 1 ano, eu sei que eu tenho pelo menos mais quase 1 ano para programar a saída do meu barco, dá para ser tranquilo. Exato. Tá. Só mais uma coisa rápida. Eu acho isso na Náutica Tintas. Acho. Pronta entrega. Pronta entrega. Então, se vocês precisarem disso, o pessoal da Náutica Tintas, vocês entram lá no site deles ou entrem em contato com o Vanderlei lá, procura ele. Eles vão ter esse material pronta entrega para vocês. Guarujá, no Sing, perto do Yacht Club, na loja de Paraty, na loja de Angra dos Reis. Tá fácil então, gente. Bom, depois nós vamos mostrar outras coisas para vocês aqui e aí a gente vai conversando um pouco mais. Eu vou conversar com o Ismael. Boa noite, prazer pessoal. O Ismael, ele é um vendedor aqui do grupo e ele vai explicar um pouco para a gente mais sobre a linha True Design, que é uma linha que já é minha queridinha, tá? Eu gosto muito dela. E explica um pouco para a gente o que é a linha True Design. Pessoal, equipamentos hidráulicos, neozelandês, material com garantia vitalícia, tá? Isso é legal, entrada e saída d'água. Todo o material é um composto de fibra de carbono com neoprene, é a composição desse material. É anti-craca, tá? Aceita qualquer tipo de tinta também. Isso é legal, gente, porque você vai ficar preocupado com a peça. Eu vou pintar, qual é o risco de dar algum problema da peça danificar por causa da tinta? Ela aceita todas as tintas que tem no mercado hoje. Exato. E, bom, você falou que ele é um composto de carbono com plástico. Exato. Vamos imaginar, por um acaso, que eu tenho um calor muito alto ou até um incêndio do lado disso. O que acontece? Anti-chamas. Esse material aqui é anti-chamas. Então ele não vai correr um risco de me gerar um afundamento do barco, porque isso derreteu. Absolutamente incapaz de acontecer isso aí. Legal. Nós temos esse material para que bitolas de tubo?
meia polegada, 3/4, 1 polegada, 1,5 polegadas, 1,25 polegadas, 2 polegadas, é uma Atende gama praticamente grande, exato. Eu posso usar ele tanto no fundo do casco como na lateral do casco? Exatamente. Não vai sofrer pressão, Nada, nenhum problema. Nada. Não. Tá. Eu vi aqui que vocês têm as grelhas de entrada para proteção de entrada de água. Então aqui quando a gente tem, quando a gente está coletando água salgada para resfriamento de motores, para resfriamento de ar-condicionado, isso aqui é extremamente importante, tá, gente? Às vezes o pessoal coloca só o buraco lá e acaba entrando craca por ele. Vamos ter uma ideia, essa ideia, eu sei que esse é um preço que não é fechado, vocês estão recebendo o container agora, tá? Mas vamos ter uma ideia. Se eu pegar um conjunto que tenha passa-casco, colar de proteção, válvula, o conector e a grelha, para 1 polegada, quanto sairia uma brincadeira dessa estimado? Valor estimado, gente. Pessoal, então, questão de valores, o kit completo gira em torno de $100, $110 no material. $110, vamos fazer uma conta rápida aqui de cabeça, dólar hoje está na casa de 5 e pouco, nós estamos falando em torno de R$600 para um conjunto que não é só o passa-casco, uma válvula e um nipple de um espigão, tá? Você tem esse colar aqui, que ele é extremamente importante, porque no momento que você gira a manivela, se ela tiver um pouco dura, ela pode entortar o sistema, e esse colar dá essa proteção. Se você tentar girar a peça, você poderia perder a conexão aqui embaixo e infiltrar. Esse colar não permite que isso aconteça. Então você tem um conjunto muito mais completo do que a gente está acostumado a usar aqui no Brasil, por cerca de R$600 para 1 polegada. Será que vale a pena? Quanto custa um sistema de uma válvula de inox hoje? Boa, né? Outra coisa, normalmente hoje a gente usa as válvulas de inox num passa-casco de bronze, é o que é mais comumente utilizado. O que acontece se a gente usar isso, Ismael? Extremamente vantajoso o uso do True Design, em virtude de não ocorrer corrosão nem eletrólise pelo material. Diferente do bronze, do inox, vai corroer. Você não vai ter corrente galvânica passando aqui. Não vai acontecer, exatamente. Isso significa que eu não preciso aterrar os meus passa-cascos e as minhas válvulas. Exatamente. Por mais que a tua embarcação esteja 100% aterrada, a outra, próxima, pode não estar e a corrente acontece igual, o teu material vai se deteriorar também, exceto True Design. Não acontece isso. Então aqui eu não tenho esse risco, mesmo que a minha esteja aterrada e o outro não. E o outro não esteja, usando bronze, ocorreria esse problema também. Por mais que a tua esteja 100% aterrada, tendo uma próxima ali vai ter problema. Com outro design isso não acontece. Então vamos lá, vamos pensar aqui nos cascos. Outro dia teve uma situação em Ubatuba, faz muito tempo, em que um veleiro pequeno, todo mundo foi dormir, olhou o veleiro ali na poita, acordou no dia seguinte e viu uma ponta do massa para fora d'água. O que aconteceu? Que uma válvula dessa aqui quebrou e o veleiro afundou em uma noite. Entre 11 horas da noite e 6 horas da manhã do dia seguinte, tá? Isso aqui não aconteceria. Não aconteceria. Sem problemas. Usar isso aqui, tu está livre de todo e qualquer tipo de problema. Vamos lá, que tipo de material a gente tem aqui? Passa-casco, essa coleira, o colar, válvula, registro, esfera, conectores, grelhas. Os nipples 90 graus, 120 graus. Exato, reto. Válvula anti-retorno. Válvula anti-retorno, isso é extremamente importante nas tubulações de saída das bombas de fundo de casco, para não ter risco da água retornar de forma nenhuma. Todo esse material também ele tem a certificação para exportação. Tá. Então, o teu estaleiro quer usar esse material aqui, permitido para exportações lá fora, já seguem todas as certificações. Isso é um detalhe bem importante de se mencionar também. Tá. Então, o que é importante para a gente pensar? Vamos lá. Primeiro ponto, sem corrosão, sem eletrólise, sem necessidade de aterramento da peça. Segundo ponto para a gente pensar, não pega fogo, não derrete. Terceiro ponto para a gente pensar, garantia vitalícia. Eu estou frisando isso, gente, porque isso é uma coisa séria, tá? A True Design botou o nome dela nesse negócio para ter garantia séria, tá?
Eu Isso. não vou precisar... A peso, Peso. isso é uma outra coisa legal, bacana de fantástica. Você vai ter, sei lá, quantas peças dessa no casco, te levando o peso do casco. E a gente não vai ter nenhuma dor de cabeça por um valor que é um valor dentro do mercado nacional. Tá? Esse preço que a gente falou em torno de $110 é preço Brasil, Brasil. com impostos do Brasil. Então, está dentro do nosso mercado. Tá? E você tem a condição de montar tudo o que você precisa para o seu casco. Se qualquer pessoa precisar comprar isso, ela vai entrar em contato diretamente com a IC. Exatamente. A gente tem o site, Tá. da IC. Temos a sede em São Paulo, a filial em Santa Catarina e showroom no Guarujá. Então, temos 3 pontos de atendimento. Material pronta entrega, tá? A partir do recebimento do container de chegada, a gente procura ter sempre um estoque. E além de nós fornecermos o produto para o design, a gente trabalha também com um setor de projetos dentro da empresa, ou seja, está construindo a tua embarcação, quer ter uma ideia de projeto, ao invés de usar o bronze ou o inox, quer mudar para o design, adaptar no teu barco para o design. Nós damos o projeto e vocês compram o nosso produto, por exemplo. Isso é legal. O projeto vai É gratuito. legal. Isso é um serviço que é extremamente importante para quem está construindo. Quer dizer, você não sabe quantas peças vai precisar, Exatamente. mas eles são especialistas, eles sabem. Faz o E projeto. ele já prevê se você vai precisar no futuro de um ar-condicionado, de um gerador, de um dessalinizador, tudo isso que você pode vir a ter no teu barco, eles já te falam, se você tiver isso, eu tenho essa peça para te atender e resolveria o teu problema. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Gente, entrem em contato, a gente vai deixar no link desse vídeo os contatos da IC Náutica, o site deles e o contato do Instagram deles, para vocês entrarem em contato com eles e procurarem o Ismael. Ele vai dar o direcionamento correto para a pessoa que Perfeito. puder atender vocês, dependendo de onde vocês estiverem. Tá? Perfeito. Gente, É isso aí. obrigado, Eu Ismael. que agradeço. Qualquer Sempre à dúvida que disposição. vocês tiverem também, se quiserem deixar um comentário aqui no vídeo, a gente manda para eles e a gente responde aqui para vocês. Com certeza. Pensem nisso aqui. Não tirar o barco da água por esse motivo, às vezes vale muito a pena e é uma economia de um dinheiro que às vezes a gente não põe no papel. Pensem nisso. Linha True Design com a IC Náutica.